Boa tarde, amados. Hoje o nosso tema é sobre a mãe católica e a filha protestante. A religião é um potencial escravizador de seres humanos. É um mecanismo de manipulação, especialmente para aqueles que sofrem pela ilusão de pensar que a porta de uma instituição religiosa vai ser a solução de sua vida. Esse processo religioso de oportunistas que usam as escrituras em seu favor condiciona a você a ser espectador e ouvinte da palavra. Um campo para oportunistas, mau caráter. Você entendeu, amado? Esse mecanismo religioso é um instrumento de manipulação, especialmente das pessoas que sofrem, especialmente das pessoas que estão abatidas pelo peso da sua culpa. Certo, amado? Então, estamos num país com tantas dificuldades de desemprego, saúde pública, segurança, etc., que o templo vai ser uma solução para a sua saída. Mas não é bem assim, amados. Vamos aqui falar sobre o maior império privado do mundo, o Vaticano. Você sabia que onde quer que tenha propriedade privada tem miséria humana? Na verdade, se a igreja quer lutar contra isso, a primeira coisa é que as igrejas deveriam fazer. Eles deveriam desapropriar as suas propriedades privadas. E se realmente querem acabar com a pobreza do mundo, vocês estão falando sério? Caso ao contrário, isso é papo furado. Roma possui propriedades e é o maior império privado do mundo. Que tipo de serviço estão fazendo aos pobres? Eles estão criando a pobreza no mundo, sendo contra o controle à natalidade, sendo contra a pílula. Eles estão criando pobreza, mas mais população que a terra é capaz de suportar. Isso é serviço para os pobres, criar pobres. A pergunta é, por que criar os pobres? Não tem necessidade de ter pobreza no mundo. Ora, se a igreja acabar a estupidez de controle de natalidade no mundo, a igreja pode desaparecer, mas eles jamais abandonariam isso. Não que seja algo espiritual que esteja envolvido nisso, mas pela simples razão de não haver pessoas pobres a quem eles vão converter ao cristianismo. Quem eles vão transformar para o cristianismo? Eles precisam de pessoas órfãos, precisam de mendigos, eles precisam de pessoas morrendo de fome, porque só eles podem ser convertidos. Veja, a maioria das pessoas que são convertidas ao cristianismo são pobres. A pobreza é todo o jogo deles. Em segundo lugar, o serviço aos pobres é muito necessário para os cristãos. Se não tem ninguém que seja pobre, então você pode ir para o céu. Toda a base de sua religião desaparece. Você não pode ser santo, pobre e indispensável. Ele precisa existir, porque somente pisando nos ombros das pessoas pobres, você irá se tornar um santo. Você irá chegar ao céu e ser compensado por Deus. Mas se todos estão confortáveis, felizes e luxuosos, quem precisa desse serviço? Sem serviço não há cristianismo. Todo cristianismo depende da ideia de serviço. Serviço à religião. Se serviço é religião, então os pobres, os doentes e os idosos, eles são absolutamente necessários. Sem eles, todo o mecanismo religioso iria desaparecer. E sem eles não existiria o cristianismo. Os pregadores dessas igrejas que têm apresentado um mau cristianismo apresentam essas características. Dizem que Deus
precisa de igrejas. Quase dizem que Deus não sabe o que fazer se a igreja entrar em falência, mostrando um Deus dependente de um homem bom em comércio para sustentar a obra de Deus. Faz analogias e semelhança entre o sacerdócio levita e os sacerdotes de vários títulos religiosos de hoje. Fica mais ainda complicado para eles. Fazem propaganda tipo comercial de milagres. Chamam o povo para ir para a igreja por puro interesse, alegando eles, pastores, que se for pela palavra ou por Deus, eles não vêm. Utilizam até espíritos incorporados para fazer o povo crer. Ficam 40 minutos revirando a Bíblia para fazer alguém se levantar e pegar um envelope, porque a sua igreja tem metas e obrigações vindas do bispo superior. Por causa de um milagre, convence o povo a acreditar em qualquer coisa que saia de sua boca, dominando a mente do povo, utilizando o crede nos seus profetas, e prosperareis, e aqueles que crê obras ainda maiores farão. Conversam com espíritos para impressionar o povo, e acham que um espírito não mentiria se falar em nome do Senhor Messias, ignorando o uso do nome em vão, porque se for espírito ruim, apenas deveria expulsar e não conversar, muito menos ouvir. Isola palavras para fazer votos de envelopes. Isola a palavra e criam campanhas em excesso, quando a meta de arrecadação não foi batida. Isolam Malaquias 3,10, sem fazer análise de que e como era aquele dízimo, afirmando que aquela ameaça seria para o povo de hoje, fazendo o povo ter como uma obrigação, mandamento da lei, o devolver e nem dar o dízimo. Não te falam o Malaquias 2:1 a 9 e o 4:4. Toda a lei verotestariamente surgiu dos diálogos de Deus com Moisés e Arão, e era dirigida para aquela gente naquele tempo e lugar. Tudo que Deus dizia aos dois juntos ou em separado se transformava em lei, quando estes anunciavam ao seu povo. Usam tudo: cruzinha, óleo santo, cajado, pedra de Jacó, rosa de Sharon, fogueira santa, etc. O que lhe vier na cabeça, afirmando aos fiéis que o Espírito Santo mandou fazer. Lembre-se, no Novo Testamento, o óleo ungido não dá suporte para ungir objetos. Deus é Deus com ou sem azeite, dentre mais e mais outras coisas. É melhor nem entrar nessa barca. Precisa-se creia de forma individual, sem precisar de pastor, ou de padre, etc., ou de algo que alguém escreveu ou lhe falou. Isso tem apenas o risco de estar equivocado, risco normal de quem crê. Mas normalmente nessas igrejas, por aí, existe o risco de ser enganado por outros homens. Confira na sua Bíblia, amados, Atos 5:29. Isso é uma pequena mensagem aqui, amados, que eu resolvi elaborar nessa manhã, nesse texto, para passar algumas informações a vocês, os que já estão participando com a gente, né, na rádio Falando Verdade, no YouTube também, nos vídeos. Então, necessariamente, a nossa meta perante o Pai Eterno e o Filho do Homem é individual. Toda vez eu tenho frisado, é Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra na tua porta. Entras no teu quarto e fechada a tua porta, orarás teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não precisa de mediação de terceiros, amados. Amém.